Olá, Shalom de Cristo para você, eu sou o apóstolo Miqueias Castrese e nós vamos aqui estudar nesta aula da Escola Apostólica um vídeo bem íntimo que eu quero fazer sobre um livro Leões que Rugem. Acho que vai estar ao contrário aí, mas é este livro aqui, Leões que Rugem, da doutora e mulher de Deus americana Rebecca Brown. Eu quero ler algumas partes desse livro sobre o termo leões que rugem. Vamos lá. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Jeremias 17, 9. Nós somos salvos pela graça, o dom imerecido de Deus, mas o coração do homem precisa ser mudado. O meu coração, o seu coração precisa ser mudado, transformado, porque dentro de nós nós nascemos, como diz Davi, nós nascemos no pecado, nós somos gerados no pecado. E o coração do homem, o nosso coração é um coração que há corrupção, que há algo que precisa ser mudado. Leões que rugem, depois você pode ler esse livro por completo, eu vou ler algumas coisas apenas. Leões que rugem são coisas, são espíritos malignos, são atividades almáticas, são desejos, são sujeiras que penetraram no coração do homem quando no pecado, ou que está de forma adversa vindo contra a sua vida para destruir sua vida emocional, para destruir sua família, para destruir as suas finanças. Esses leões que estão rugindo ao derredor, eles tentam de toda e qualquer forma penetrar dentro de nós, entrar no nosso coração, deturpar aquilo que eu e você fomos criados para manifestar no reino. Quando o coração do homem não é curado, não é tratado, as mágoas começam a se tornar raízes de amargura. E essas raízes se tornam doenças psicossomáticas que atingem o corpo, trazem enfermidade para o corpo, enfermidade espiritual que se tornou uma enfermidade física. E isso pode gerar a morte, não apenas física, como também espiritual. Aliás, não apenas espiritual, como também a morte física. Mas eu quero ler basicamente esse livro. 3 coisas aqui para a gente prosseguir nesta aula, para falar alguns detalhes. Agora, existem 3 tipos de leões que rugem contra eu e você. Olha só. Aqueles que se consideram cristãos verdadeiros, mas que se enganam justificando o pecado das suas vidas, tornando-se assim como aqueles que praticam o mal mencionado por Jesus. Pessoas que foram especificamente treinadas por Satanás para se infiltrar na igreja e destruir todo um corpo da igreja. E pessoas que são não cristãs e que não possuem a menor intenção de servir a Cristo. Acreditam que podem obter o que quiserem se fingirem a aceitar a Cristo. Essas pessoas, essas 3 condições, aliás, são basicamente o ataque principal de leões que rugem, que estão babando para destruir eu e você. Eu quero rapidamente, aliás, essa aula vai ficar um pouquinho extensa, mas você que está acompanhando esta aula comigo é muito importante, porque eu quero ler junto com você o livro dela, aonde diz assim: como reconhecer um leão que ruge contra eu e você. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 1 a seguir, diz assim: sabe disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes,
aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus, afasta de todos estes. É sobre exatamente isso, depois você pode ler até o versículo 13, é exatamente isso que eu quero falar rapidamente sobre todas essas características de leões que rugem, leões que destroem o ser humano. Características da nossa alma que um cristão não pode ter. Um cristão deve ser tratado, curado e deve ficar longe de quem não tem as características de um bom servo de Deus. Primeiro, egoístas. Acima de tudo, um leão que ruge é amante de si mesmo. Ele pensa em si próprio durante todo o tempo. O seu maior objetivo na vida é conseguir o que ele quer, quando quer e como quer. Ele jamais se sacrifica por alguém e sempre coloca os desejos dele em primeiro lugar. Se ele faz algo de bom é por alguém. Logo fica anunciando a bondade que ele praticou. Sempre que um deles entra em sua vida, um egoísta, buscará de qualquer e alguma maneira manipular você a fim de dar o que ele deseja. Quer seja atenção, simpatia, cuidado, comida, dinheiro, e não importa o quanto você der, ele nunca estará satisfeito. Os egoístas são leões. O egoísmo e pessoas egoístas são leões que atacam para destruir a vida do servo de Deus. Eu vou ler algumas partes apenas acerca de todas essas características que nós lemos, para você ser tratado, para você destruir esse leão. Outra coisa, avarentos ou amantes do dinheiro. Do seu dinheiro, é óbvio, não do dinheiro dele. Muitos leões que rugem nunca trabalham. Ficam esperando que você o sustente e garante tudo para eles. Quando possuem emprego, costumam chegar atrasados e sair antes do horário determinado. São totalmente improdutivos na onde trabalham e nunca estão dispostos a fazer qualquer atividade extra, seja essa atividade voluntariada, dentro da igreja, dentro de um trabalho social, muito menos no trabalho aonde ele ganha ali no final do mês. Ligam com bastante frequência, comunicando que estão doentes, às vezes até mais de uma vez por semana. Esperam que sejam remunerados, inclusive pelo período que não foram trabalhados. É aquele tipo de pessoa que não faz nada e quer ganhar tudo. Recusam-se a submeter-se à autoridade, seja do patrão, seja do pastor, seja do apóstolo, seja do líder. Pessoas avarentas e amantes do dinheiro, eles se recusam. É um leão que ruge contra você. Esse espírito é um leão que ruge contra você. Você tem que abolir isso da sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos lá. Mais uma característica. Depois você pode e deve ler esse livro. Com toda certeza você vai aprender muito mais. Eu estou fazendo aqui rapidamente nessa aula para você aprender que esses leões precisam ser mortos na sua vida. Os leões do mal, os leões que andam ao derredor, presunçosos, arrogantes e blasfemos. Vamos ler sobre esse tipo de essa característica. Tais leões que rugem são sempre arrogantes. Nada irá deixá-los mais furiosos do que ferir o orgulho deles. Sua soberba faz com que não queiram se submeter a ninguém. Em toda e qualquer situação, eles sempre irão achar que sabe mais. O orgulho é o pecado original. O orgulho é o que fez com que Lúcifer caísse. O orgulho é terrível. É um leão que ruge contra você. Essas pessoas orgulhosas, arrogantes, presunçosas e blasfemos sempre afirmam ouvir diretamente Deus, mesmo quando simultaneamente exigem que você ore e busque a Deus em relação a elas. Vou repetir.
Presunçosos, arrogantes e blasfemos são pessoas que sempre afirmam ouvir Deus diretamente. Deus falou comigo, Deus me deu uma revelação acerca delas mesmo, mas essas pessoas obrigam eu e você a descobrir em Deus quem elas são. É muito difícil isso. Costumam com frequência se vangloriar das suas habilidades e realizações. Podem até elas serem reais, mas a grande maioria delas é inventada. Terrível, né, meu irmão? Vamos lá, mais um leão que ruge contra a sua vida. Desobedientes aos pais. Um dos lugares mais comuns de se encontrar os leões que rugem é dentro do ambiente da família. Filhos que desonram os pais ou pais que desonram os filhos. Já encontrei e conversei com inúmeros pais que ainda sustentam os filhos depois de adulto. Muitos filhos passam a vida inteira vivendo em rebelião contra os pais. Inúmeras filhas ficam grávidas apenas para se vingar do pai ou da mãe por qualquer motivo. Com isso, não estou dizendo que as pessoas devem obedecer aos pais em tudo, mesmo quando não são adultas. Cada um é responsável por viver uma vida de obediência a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus nos diz que devemos romper e deixar a casa de nossos pais quando nós casamos. Se permitirmos que nossos pais continuem a nos ditar as coisas depois de casado e controlar as nossas vidas depois que já somos adultos, independentes e ou casados, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Muito sério. A grande maioria das pessoas, muitas mães, cuidam ainda dos marmanjos com barba na cara. Muitos marmanjos com barba na cara ou mulheres que já têm filhos abandonam os seus filhos para a avó criar e as mães cuidam. Isso é um leão que ruge para destruir a sua vida. Vamos ler mais uma característica. Ingratos, ingratidão. Os leões que rugem não são pessoas gratas. Ao fazer uma retrospectiva em relação aos diversos leões que rugem, que passaram por minha vida, compreendi que eles não conseguem ser gratos por coisa nenhuma. Se algum trabalha com você e você paga no dia correto, sequer agradece. Se você dá alguma gratificação, sequer agradece. A ingratidão é uma coisa terrível. A ingratidão é algo que corta relacionamento. A ingratidão é algo que despreza aquele que fez algo por você. A ingratidão é um leão que ruge contra eu e você. Outra característica, irreconciliáveis ou incapazes de perdoar. Uma das principais formas de identificar um leão que ruge é através da falta de perdão. Pessoas gravemente traumatizadas sempre se tornarão leões que rugem se não aprenderem a perdoar aqueles que feriram. Se não há perdão, não há cura. Se não há cura é porque não houve perdão. A cura física, a cura emocional, a cura espiritual, o perdão corta a raiz da amargura, o perdão corta a raiz de doenças psicossomáticas, doenças espirituais. O perdão rompe muitas enfermidades. O perdão rompe um peso que não era seu. O perdão rompe aquilo que você não precisava e não devia cultivar dentro de você. Uma dica: se você não quer que esse leão domine você e nem que você seja dominado por esse leão, perdoe. Amém? Outra característica de um leão que ruge contra a nossa vida: calúnia. Você não verá com muita frequência os leões que rugem existentes em sua vida até que vá contra eles. Ou não permita mais que continuem controlando a sua vida. Alguns leões que rugem têm cuidado quanto ao que dizem de você sobre as outras pessoas durante algum tempo.
Mas por fim começarão a falar mal daqueles que você ama, ou até de você mesmo diretamente. Ou então, o que é bastante comum, falarão mal de você para eles pelas costas. O objetivo disto é fazer com que todos os relacionamentos que você tenha sejam rompidos a fim de que possa exercer controle completo sobre você e sobre os que se tornarem o centro de toda a atenção. No entanto, uma vez que você tenha enxergado este leão que ruge como ele realmente é e passe a não permitir mais que ele exerça controle sobre você, tome muito cuidado. Ele irá mentir e falar mal de você para todas as pessoas que você conhece. Eu já enfrentei isso. Leões que chegaram próximo de mim, me amavam até o ponto de serem confrontadas. O espírito de Jezabel não suporta ser confrontado. Eu confrontei muita gente de acordo com a palavra de Deus e eu já fui vítima desse leão de calúnia. Eu já fui vítima dessa mentira. Eu já fui vítima de pessoas que chegaram, foram curadas no nosso ministério, receberam unção, receberam ativação, receberam milagres, mudaram a vida. E de repente, quando você confronta ela, quando eu confrontei algumas pessoas, de acordo com a palavra de Deus, essas pessoas saíram falando mal. Essas pessoas foram embora difamando. Essas pessoas foram em muitas igrejas onde eu preguei e caluniou meu nome, difamou o meu nome. Isto é um leão de calúnia. Que esse leão seja destruído na nossa vida em nome de Jesus. Que esse leão seja destruído na sua vida em nome de Jesus. Mentirosos, caluniadores, difamadores. Vamos continuar lendo. O único objetivo que eles terão agora será destruir você. Toda a intensidade com a qual a pessoa afirmava amar você, agora será revertida contra ódio contra você. Aliás, será revertida em ódio contra você. É justamente isso que acontece, que esse espírito de calúnia seja destruído da nossa vida em nome de Jesus. Vamos lá para mais um. Os que não têm domínio próprio. Uma das maneiras mais rápidas de se reconhecer um leão que ruge é quando ele se recusa a exercer domínio próprio sobre ele mesmo ou sobre qualquer circunstância. Se não for destruído esse mal, pode até por algum tempo se esconder, estar bem, estar bom, mas em determinado momento esse leão vai aparecer. Nós temos que destruir esse leão. Outro leão que ruge contra nós, os inimigos do bem. Os leões que rugem por natureza sempre tentarão destruir aqueles que verdadeiramente estão tentando viver uma vida agradável a Deus. A razão da vida deles é tirar proveito dessas pessoas e sugar e drenar tudo o que puderem delas, ainda se sentindo desprezo e menosprezo por elas enquanto fazem isso. Esses leões que rugem desprezam tudo o que requer algum tipo de sacrifício da parte deles, ou exige que tenha de sair das suas zonas de conforto. Pessoas que não podem ver alguém bem, que logo quer tirar o momento de monte daquelas pessoas. Cuidado com esses. Os traidores agora. Quando um leão que ruge sentir que não há mais como tirar qualquer tipo de vantagem de você, observe que de uma hora para outra ele se voltará contra você e vai tentar te destruir. Os leões que rugem são leais somente a eles mesmos e aos seus olhos. Ninguém é mais importante do que ele mesmo. Outra característica, precipitados e soberbos. Essas duas características sempre estarão presentes em um leão que ruge porque ele ama somente a si mesmo. Assim, ele seguirá obstinadamente o seu próprio caminho. Em todos os aspectos e de forma soberba, sempre achará que sabe mais do que os outros. Parece que não existe isso, né? Eu estou sendo irônico aqui. Quase não existe pessoas assim. Quase não existe pessoas que acham que sabe tudo. É a capa do Satanás, é a capa do diabo. Ele rejeita, falando ainda dos precipitados e soberbos, ele rejeita a autoridade de qualquer um sobre ele. Um leão que ruge é rápido em tomar tempo de um pastor demandando aconselhamento, oração e atenção, mas ele jamais aceitará ou se submeterá ao conselho e à direção deste pastor, desse profeta.
Quase não existe isso na igreja, né? Quase não existe isso no dia de hoje. E existe muito. Existem muitos leões soberbos, precipitados, orgulhosos. Eles só vivem de acordo com o que eles pensam, o que eles acham. Outra característica: mais amantes do prazer do que amantes do que amigos de Deus. Os leões que rugem nunca têm disposição para trabalhar, mas eles sempre têm energia para gastar tempo se divertindo. Jesus disse assim: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Se amamos a Deus, disciplinaremos nossa carne a fim de obedecermos os mandamentos de Deus e agradarmos o Senhor. O centro da vida de um leão que ruge está em atender os seus próprios desejos carnais. Ele rejeita qualquer tipo de disciplina, discipulado sobre sua carne. Também quase não existe na igreja essas coisas. Estou sendo irônico aqui, claro que existe. Existem muitas pessoas que não estão priorizando, não estão tendo zelo com a sua vida com Deus. Querem se divertir, querem ter o tempo para eles, querem curtir a vida com a família, querem curtir a vida na praia, no parque. Nada disso é pecado, mas se torna pecado quando toda a sua vida está somente para o seu bel prazer, a sua vontade, os seus desejos, e não está em atender e cumprir uma plena vontade absoluta de Deus para a sua vida. Outro leão que ruge contra nós é aqueles que têm aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Não importa o quanto você ore por um leão que ruge, nunca será suficiente. Não importa o quanto um leão que ruge receba oração e libertação, nunca vai ser bastante. Por quê? Porque não estão interessados em verdade. Uau, não estão interessados em verdade. Tudo que eles querem é o seu tempo, a sua atenção e a sua dedicação. Esses leões, você pode orar, você pode expulsar o demônio, você pode repreender, você pode discipular, mas eles não estão nem um pouco interessados em mudar de vida por causa da verdade. Eles estão interessados em sugar tempo do ministro. Eles querem atenção, eles querem se mostrar que eles estão ali, eles querem dizer: olha, eu preciso de libertação, olha, eu preciso de carinho, olha, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso que você me dê atenção, mas na verdade eles negam o poder de Deus. Infelizmente. Vamos lá, mais um. Um leão que ruge é aqueles que introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado. Vamos lá? A dura verdade é que as mulheres são muito mais vulneráveis aos leões que rugem do que os homens. Deus criou as mulheres com maior consciência das emoções, maior compaixão e com um tipo de amor mais cuidadoso. Tudo isso é necessário para que os filhos possam crescer e ser criados de forma adequada. Infelizmente, a natureza feminina pecaminosa transforma esse tipo de amor natural em um amor pecaminoso em muitos aspectos. Vamos continuar lendo. Paremos um pouco para explicar a diferença entre amor de Deus e o amor pecaminoso. O amor de Deus nunca justifica o pecado de alguém, nem é condescendente em relação a isso. O amor pecaminoso faz os dois. Quantas vezes ouvi uma mãe me contar sobre o seu filho que estava na prisão ou que havia cometido algum tipo de pecado, e ela dizia: mas que ele tinha um bom coração. Não! Esses filhos não tinham coração bom coisa nenhuma. Tinham sim um coração em trevas que precisava desesperadamente ser purificados por Deus. Resumindo, nós não podemos confundir e não podemos deixar que o amor pecaminoso, que a bondade, a fé, entre aspas, em crer que alguma pessoa possa mudar, nós não podemos deixar que o amor de Deus, o amor pecaminoso, encubra o amor de Deus. O amor de Deus, ele não justifica erro, o amor de Deus não esconde erro, o amor de Deus não abafa erro, o amor de Deus revela. O amor de Deus sonda o coração do homem e revela. O amor de Deus condena o pecado. Ama o pecador, mas condena o pecado. O amor de Deus manifesta a verdade, mostra o caminho para a cura, mostra o caminho para a libertação, mas também revela
qual é a penalização que aquela pessoa vai sofrer. Se você colheu algo, se você plantou algo, você vai colher aquilo, independente do amor de Deus. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Se você planta determinada fruta, você vai colher aquela fruta. Então, o amor de Deus revela, trata, cura, transforma, mas ele não esconde pecado. Ok? Mais um leão, praticamente o último dessa série de 2 Timóteo. Um leão que está sempre aprendendo, um leão que ruge, que está sempre aprendendo, mas jamais consegue chegar ao conhecimento da verdade. Vamos lá? Os leões que rugem os leões que rugem frequentam e ensinam em estudos bíblicos, mas nunca alcançam o conhecimento da verdade em suas próprias vidas. Os leões que rugem sempre possuem conhecimento extenso das Escrituras, sabe? Eu sei, eu tenho experiência, eu estudei, eu sou formado. Os leões que rugem sempre possuem conhecimento extenso das Escrituras, mas não aplicam nenhum deles nas suas próprias vidas para lidar com o pecado que eles têm, ou em alguma área que eles requer sacrifício ou que lhe cause algum desconforto. Os leões que rugem serão rápidos em criar passagens bíblicas que consideram que poderão ser usadas para justificar suas próprias atitudes pecaminosas. Meu Deus, parece que a gente está descrevendo, aliás, nós estamos descrevendo muitos da igreja. Passagens bíblicas para justificar as suas atitudes pecaminosas ou para manipular os outros para fazerem algo para eles. Esses leões sempre estarão aprendendo, mas na verdade nunca os libertará, porque eles não querem de fato que a vida deles seja transformada pela verdade de Cristo. Rapidamente, eu quero dizer nessa aula: expulse esses leões. Não deixe esses leões dominarem a sua vida. Não deixe esses leões dominarem o seu círculo social. Não deixe esses leões dominarem a sua igreja. Não deixe esses leões dominarem a sua família. Repreenda-os em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, te abençoe, e que os leões que você aprendeu aqui rapidamente, você possa destruí-los em nome de Jesus, pela verdade da palavra, pela prática da palavra, pelo ensino, pelo amor de Jesus, pela revelação da palavra de Yeshua HaMashiach na sua vida. Que o Senhor te guarde, te abençoe, e que a unção seja abundante sobre tua casa, sobre tua família, em nome de Jesus. Shalom de Cristo para você.